Oi gente, tudo bem? Bem-vindos ao canal Matemática para Iniciantes. Eu sou a Simone e essa é a playlist Trigonometria. No vídeo de hoje vamos resolver o seguinte exercício. Calcule tangente de 2c menos secante de π menos c, sabendo que cosseno de π sobre 2 mais c igual a 1 sobre raiz de 5. E c pertence ao intervalo que vai de π sobre 2 até 3π sobre 2, ou seja, C é maior que π sobre 2, 90 graus, e menor que 3π sobre 2, que é 270 graus. Ou seja, C é um ângulo que pode estar ou no segundo quadrante ou no terceiro quadrante, tá? Então, a primeira observação que nós temos que fazer é: quais são os dados do exercício? Então, vou escrever aqui rapidamente os dados, porque aqui tem muita informação nesse enunciado. Então, os dados são apenas um, né? Nós temos apenas um dado para trabalhar, que é isso aqui. Então, cosseno de π sobre 2 mais c igual a 1 sobre raiz de 5. E c é um ângulo ou do segundo quadrante ou do terceiro quadrante. Nós vamos ter que descobrir esse fator usando a informação que ele deu no exercício do valor do cosseno de π sobre 2 mais c. Bom, a partir daí, nós temos que determinar o quê? Nós temos que determinar essa expressão aqui, tangente de 2c menos secante de π menos c. Então, o que a gente vai fazer primeiro? Nós vamos determinar tangente de 2c e secante de π menos c, os dois valores separadamente, e aí depois a gente volta e junta para obter o valor da expressão, tá? Então, primeira coisa que nós temos que fazer aqui é identificar quais são as identidades trigonométricas que nós vamos precisar para saber exatamente quais são os dados que eu tenho que procurar. Então, observe que como eu tenho que cosseno de π sobre 2 mais c igual a 1 sobre raiz de 5, eu vou ter que trabalhar esse dado fornecido, eu tenho que saber como calcular cosseno da soma de dois ângulos. Então, eu vou anotar aqui do lado, cosseno de A mais B é cosseno A, cosseno B, menos seno A, seno B. Tá? Depois, nós vamos precisar saber quem é secante. E secante de A, eu sei que é 1 sobre cosseno de A. Depois, também precisamos saber quem é tangente. Então, tangente de A é igual a seno de A sobre cosseno de A, tá? Bom, e depois, à medida que a gente for precisando de mais identidades trigonométricas, eu vou anotando aqui do lado. Vou deixar aqui mais espaço para a gente anotar, se for necessário. Então, vamos voltar ao nosso dado, né? O dado fornecido no exercício, que é esse cosseno aqui de π sobre 2 mais c. E c, lembrando que é um ângulo, deixa eu desenhar aqui o ciclo para ficar bem claro. Esse C é um ângulo que está aqui, no segundo quadrante ou no terceiro quadrante, tá? Aqui é o meu π sobre 2, aqui é o zero. Aí, olha só a observação que nós vamos fazer. Cosseno de π sobre 2 mais c, então, π sobre 2 é esse ângulo aqui, tá? π sobre 2 mais c, se o c estiver aqui no segundo quadrante, então, o resultado de π sobre 2 mais c está no terceiro quadrante, tá? Aí, a grande questão é, cosseno de π sobre 2 mais c é 1 sobre raiz de 5, que é um valor positivo. Então, esse π sobre 2 mais c, ele não pode estar aqui nem no segundo, nem no terceiro quadrante, tá? Então, π sobre 2 mais c, ele tem que estar aqui no quarto quadrante,
tá? Então, se ele tá no quarto quadrante, isso significa que o C, o meu ângulo C, ele tem que estar aqui no terceiro quadrante, tá certo? Então, como cosseno de π sobre 2 mais C é positivo, então o meu C precisa ser maior que π e menor que 3π sobre 2, tá? Porque na hora que eu somo mais π sobre 2 mais 90 graus, ele vai cair aqui no quarto quadrante, ok? Então, gente, isso é só para a gente estabelecer onde é que está o C. E por que que isso é importante? Porque a gente vai precisar saber qual é o sinal do seno e qual é o sinal do cosseno, tá? Bom, então, eu vou apagar esse excesso que tá aqui e a gente depois volta para continuar o exercício. Agora, vamos trabalhar a expressão cosseno de π sobre 2 mais C igual a 1 sobre raiz de 5 e ver aonde é que nós vamos chegar. Então, de cosseno de π sobre 2 mais C igual a 1 sobre raiz de 5, onde é que a gente chega? Bom, cosseno da soma de dois ângulos é o cosseno do primeiro vezes o cosseno do segundo, exatamente o que a gente tem aqui, tá? Que eu já anotei anteriormente. Cosseno A mais B é cosseno A, cosseno B, menos agora seno do primeiro vezes seno do segundo. Então, menos seno de π sobre 2 vezes seno de C. E isso tem que ser 1 sobre raiz de 5. Então, isso implica, aí, lembrando, isso aqui é igual a 0, tá? Então, só vai sobrar a segunda parcela. Então, menos seno de π sobre 2 é 1, vezes seno de C, igual a 1 sobre raiz de 5. Isso implica que seno de C é menos 1 sobre raiz de 5. E aí, a gente encontra, então, o valor do seno, tá? Lembrando, C tá no terceiro quadrante, né? O que confirma que o seno é negativo, exatamente como nós encontramos aqui. Bom, a partir daqui, o que é que nós vamos fazer? Nós temos o valor de seno de C, né? Mas nós queremos chegar aonde? Nós queremos calcular secante de π menos C, tá? Mas secante, nós sabemos que é 1 sobre cosseno. Então, vamos achar cosseno de C, já que a gente sabe quem é seno de C, vamos achar o cosseno. E depois, a gente acha quem é cosseno de π menos C, que é esse valor que tá aqui dentro, tá? Achando o cosseno de π menos C, a gente acha a secante, que é 1 sobre esse valor, tá? Então, vamos achar quem é cosseno de π menos, ou cosseno de C. Então, cosseno de C, que é o que a gente quer achar agora. Bom, eu sei que seno ao quadrado de C mais cosseno ao quadrado de C igual a 1. Então, cosseno de C ao quadrado de C é igual a 1 menos seno ao quadrado de C. Então, cosseno ao quadrado de C é 1 menos quem é seno ao quadrado de C, é o quadrado do numerador, 1 sobre o quadrado do denominador, que é o quadrado de raiz de 5, que é 5. Então, quem é cosseno ao quadrado de C? 5, colocar tudo no mesmo MMC, então vai ficar 5 menos 1, que é 4/5. Então, cosseno de C dá quanto? Bom, cosseno ao quadrado de C, deixa eu copiar aqui embaixo, porque não tem espaço. Então, cosseno de C vai ser mais ou menos raiz quadrada de 4/5. Raiz quadrada de 4 é 2 e raiz de 5 fica raiz de 5 mesmo. Aí, você se pergunta, é mais ou é menos?
Então, vamos lembrar que aqui em cima, que nós encontramos que o C tá no terceiro quadrante, ok? Se o C tá no terceiro quadrante, o cosseno é positivo ou é negativo? Então, o cosseno é negativo aí no terceiro quadrante. Então, isso aqui é menos 2 sobre raiz de 5. E aqui encontramos o valor do cosseno de C. Bom, aí vamos voltar ao nosso problema original. Nós queremos saber quem é a secante de π menos C. π menos C. Mas isso aqui eu sei que é 1 sobre cosseno de π menos C. Então, o que que a gente vai fazer agora? Nós vamos encontrar quem é cosseno de π menos C, tá? Usando novamente a fórmula do cosseno da soma de dois ângulos. Então, isso é cosseno de π, tá? Vezes cosseno de C mais cosseno de π vezes seno de C. Então, isso é igual a cosseno de π, vamos lembrar, é menos 1. Seno de π é 0, então, essa parcela, essa segunda parcela aqui se anula. Então, vai sobrar quem? Vai sobrar menos 1 vezes cosseno de C, que é menos cosseno de C. Então, eu vou já chegar à conclusão que secante de π menos C, que é 1 sobre esse cosseno de π menos C, é 1 sobre menos cosseno de C, nós encontramos aqui. Que é a mesma coisa que menos 1 sobre cosseno de C, tá? Bom, a gente já encontrou quem é cosseno de C? Já, né? Cosseno de C é menos 2 sobre raiz de 5. Então, vamos substituir. Então, secante de π menos C igual a menos 1 sobre menos 2 sobre raiz de 5. É esse valor aqui. Bom, menos com menos dá mais. E 1 sobre essa fração é o inverso dela. Então, secante de π menos C igual a raiz de 5 sobre 2. Então, vamos separar isso aqui. Nós já temos uma das parcelas que nós precisamos para encontrar a solução do nosso problema, tá? Bom, aí vamos, então, voltar lá para cima para saber o que nós precisamos mais. Então, reparem, nós precisamos agora de tangente de 2C. E a gente sabe, já escrevi alguma coisa aqui? Não. Então, vamos lá, a fórmula, tangente de 2C é 2 vezes tangente de C sobre 1 menos tangente ao quadrado de C. Essa fórmula, ela vem diretamente da fórmula da tangente da soma de dois ângulos, tangente de A mais B. Aí você faz A e B iguais a C, então você chega aqui nessa fórmula. Bom, então, o que a gente precisa para calcular a tangente de 2C? A gente precisa da tangente de C. Tangente é o quê? Seno sobre cosseno. Então, eu tenho seno de C, que tá aqui, né? Tá aqui. Tenho meu cosseno de C, que tá aqui. E agora, a gente vai só calcular quem é tangente de C. Então, repara, nós queremos agora encontrar a tangente de 2C. Tá? E isso, deixa eu colocar aqui a fórmula, para ficar mais fácil. Isso é tangente, 2 vezes tangente de C,
sobre 1 menos tangente ao quadrado de C, tá? Então, tangente de C, quem é? Tangente de C é seno de C sobre cosseno de C. Seno de C é, vamos voltar aqui para pegar o valor, é esse valor aqui, menos 1 sobre raiz de 5, menos 1 sobre raiz de 5, deixa eu escrever aqui, menos 1 sobre raiz de 5, sobre cosseno de C. Cosseno de C é aqui, menos 2 sobre raiz de 5. Menos 2 sobre raiz de 5. Então, isso vai ser menos 1 sobre raiz de 5, dividido por outra fração, é multiplicar pelo inverso dela. Raiz de 5 sobre menos 2. Então, isso, portanto, deixa eu colocar logo o resultado aqui. Vamos cancelar esse raiz de 5 com esse raiz de 5 e, portanto, isso dá 1/2. Então, tangente de C é 1/2. Se tangente de C é 1/2, eu vou substituir aqui na minha fórmula, tá? Então, isso implica que tangente de 2C igual a 2 vezes tangente de C, que é 1/2, sobre 1 menos tangente ao quadrado. Tangente ao quadrado é 1/2 ao quadrado, que dá 1/4. Então, 2 vezes 1/2, esse 2 corta com esse 2, fica 1 sobre 1 menos 1/4, MMC 4, vai ficar 4 menos 1, que é 1 sobre 3/4, e, portanto, isso é 4/3, tá? Bom, então, nós temos agora o valor de tangente de 2C e nós temos o valor da secante. Então, gente, o que que tá faltando? Vamos voltar aqui em cima. Ele quer saber quem é tangente de 2C menos secante de π menos C. Então, vamos escrever aqui logo. Tangente de 2C menos secante de π menos C é 4/3, nós encontramos aqui, menos o valor da secante, que é raiz de 5 sobre 2. Bom, e aí a gente pode fazer aqui o MMC, 6 dividido por 3, 2 vezes 4, 8, menos 6 dividido por 2, 3, menos, vezes raiz de 3, menos 3 raiz de 5, tá? E aqui nós encontramos, então, o valor da expressão que se pede no exercício, tá? Então, gente, o que que nós fizemos aqui, para resumir? Nós encontramos separadamente todos os valores que ele estava pedindo, tá? A secante e depois a tangente. E para calcular a secante, como é 1 sobre cosseno, eu tenho que calcular quem é o cosseno. E para isso, a gente foi usando essas identidades trigonométricas, que é cosseno da soma de dois ângulos, que é o seno ao quadrado mais cosseno ao quadrado igual a 1. E a gente chega, então, no resultado, tá certo? Bom, gente, alguma dúvida no exercício? Se tiverem, deixem aqui um comentário no vídeo. Se tiverem também sugestão de exercícios, pode também deixar aqui um comentário no vídeo, tá? Bom, então, a gente se vê nos próximos exercícios. Até mais!